Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pela monja Maria Cecília Baich. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo do primeiro instante do nascimento até a circuncisão. Aflição de Jesus. Chegando o tempo determinado para meu nascimento, sentia indizível aflição ao ver as incomodidades sofridas por minha dileta mãe, porque meu pai decretara que eu nascera em tal pobreza que não encontrasse lugar para o primeiro aparecimento no mundo, e me fosse destinada vil cabana, abrigo de animais, privada completamente de todo o necessário para casos semelhantes. Aceitei de boa vontade esta humilhação e extrema pobreza, como também o edito promulgado por César Augusto, que por disposição do meu pai, foi publicado justamente no tempo em que eu devia vir ao mundo. Por ocasião de tão grande humilhação para mim e tanto sofrimento para minha dileta mãe, pratiquei os atos seguintes. Em primeiro lugar, adorei as disposições divinas e sujeitei-me de bom grado às ordens do Pai, inteiramente pronto a cumprir a sua vontade. Com isto me alegrava, porque meu Pai eterno assim ordenava. Mas, que aflição sofria intimamente, vendo minha mãe andar errante à procura de um teto, e todos lhe recusaram. Já cansada e aflita pela longa viagem, não encontrara entre seus conhecidos quem a albergasse nem lhe oferecesse pequeno alívio. Não é tão fácil para a mente humana entender a pena causada por tal ingratidão. Sofria a aflição pelo que me era feito, muito mais, porém, pelo que sofria minha mãe. Nessa situação, supliquei ao Pai e ofereci-lhe a pena que experimentava em desagravo pelas ingratidões de meus irmãos para com ele. Enquanto sua bondade divina bate à porta de seus corações pedindo hospedagem, eles, com tanta dureza e ingratidão, lhe a negam, preferindo acolher o inimigo infernal a receber o Criador. Roguei-lhe que, por esta pena que sofri, com tanta resignação ao Criador, com tanta resignação à sua divina vontade, se dignasse continuar a pedir abrigo em seus corações. Não cessasse jamais de fazê-lo, nem os abandonasse, até que lhe dessem a posse total de seus corações. E aqueles que continuassem a expulsá-lo e a negar-lhe a entrada, fossem, em consequência, punidos com o castigo devido à sua obstinação, isto é, não mais encontrassem quando fossem procurá-lo, mas que tal castigo se prolongasse e não lhes fosse aplicado até o último instante da vida, e que a vida inteira continuassem a bater como de fato o fizeram minha mãe e São José, seu esposo, que andaram batendo todas as portas de Belém, não se cansaram, nem desistiram até declinar o dia, e os betlemitas, por lhes terem negado entrada, foram privados de receber o Messias e não foram mais dignos de hospedá-lo em suas casas.
Tal súplica agradou ao meu pai, que se mostrou pronto a fazer tudo o que lhe pedira, como efetivamente está fazendo. Jamais abandona o homem, embora réu de culpas graves, mas sempre vai lhe falando ao coração. Abre-me, e declara estar sempre à porta do coração batendo. Eu estou em pé à porta e bato. Apocalipse 3:20. Dureza dos betlemitas. Enquanto minha dileta mãe ia assim à busca de um abrigo, eu ia com o límpido olhar de minha alma, fitando a obstinação e dureza daqueles corações ingratos. Todavia, meu pai não deixou de inspirar-lhes ao coração que me dessem hospedagem, mas as inspirações não faziam impressão nesses corações, então inteiramente ocupados em cuidados mundanos. Supliquei a meu pai se dignasse perdoar-lhes tanta ingratidão e dureza, tanto mais quanto desconheciam o segredo e o mistério oculto. Minha súplica agradou ao meu pai, que a aceitou, perdoou-lhes tanta descortesia e fez-me nascer no território deles, embora não o merecessem. Mas por causa de minhas súplicas e para o cumprimento das promessas divinas, fez-me nascer no meio deles, embora fora de suas moradas, embora fora de suas moradas. Pede a bênção e o beneplácito do Pai. Tendo entrado minha dileta mãe naquela vil e objeta gruta, adorou e agradeceu ao Pai Eterno e exaltou suas admiráveis disposições, enquanto eu, esposa caríssima, estava prestes a vir à luz e deixar as trevas do útero virginal, considerando tanta miséria e pobreza, vendo-me rejeitado por todos e obrigado a nascer em vil estábulo. Todo aflito e queixoso da ingratidão de meu povo, disse ao meu pai antes de nascer: Eis, pai, muito amado, chegada a hora de meu nascimento. Por isso vos suplico que antes de vir à luz, queirais dar-me licença para isso e abençoar minha alma, que criastes e unistes ao Verbo Eterno, para a vossa grande glória e para resgatar o mundo. Abençoai esta minha humanidade que foi de vosso agrado criar com as mais puras gotas de sangue de minha querida mãe, por obra do Espírito Santo. Dignaste-vos unir a natureza divina a esta humanidade que lhe destes por habitação perpétua e inseparável. Abençoai todos os movimentos desta humanidade unida ao Verbo. Abençoai todos os sofrimentos que experimentará, todas as operações que executará, para a vossa maior glória e para a salvação do gênero humano. Declaro em vossa presença que de mim é inseparável, ó dileto Pai, que não quero respirar, nem dar um passo, dizer uma palavra, erguer um olho, senão conforme o vosso divino beneplácito, e para a vossa maior glória e honra. Vedes, Pai amantíssimo, a hospedagem que o mundo prepara para o meu nascimento. Vedes a ingratidão de meus irmãos. Por isso rogo-vos, dileto Pai, que vos digneis, em troca desta ingratidão, preparar para eles a bem-aventurança eterna no seu Natal, da vida mortal à eterna. Desejo o tencioso adquirir Desejo e tencioso adquirir-lhes essa bem-aventurança por meio da paixão e morte dolorosa. Acolhei, dileto Pai, o amor e a bondade e a vontade que dedico aos meus irmãos, e ao abençoar-me, abençoai todos também os que me imitarem, e seguirem-me os passos, e mostrai-vos para com todos um Pai amoroso. As bênçãos do Pai. Terminado o pedido, meu pai me abençoou de modo admirável. Sua bênção foi muito diferente daquela que Isaque deu ao seu filho Jacó, porque a bênção deste consistia em bens temporais, mas a bênção de meu pai consistia na aquisição dos bens eternos e das almas de meus irmãos. Encontrei, porém, o ódio que Jacó encontrou em seu irmão Esaú,
porque meus irmãos me odiaram e perseguiram-me até a morte. O presente de Jacó ao meu irmão muito contribuiu para granjear-lhe a amizade, mas a doação de mim mesmo, dom acima de qualquer dom, não adiantou para converter o povo hebreu, irmão verdadeiramente pérfido, obstinado e ingrato. Quanto me afligia tal dureza e obstinação, proporcionava-me, no entanto, algum alívio ver que muitos outros irmãos, embora não fossem do povo eleito, unir-se-iam a mim e dedicar-me-iam estreita amizade, aceitando minha fé e minha doutrina e seguir-me-iam pelo caminho do sofrimento e da cruz. Pede graças para a mãe. Tendo recebido a bênção paterna e ouvido o consentimento divino para minha vinda ao mundo, supliquei ao Pai se dignasse dar alguma remuneração à muito dileta mãe pelo agasalho tão grato que me dera em suas vísceras durante 9 meses. Meu pai condescendeu com todo o amor e benignidade a este pedido, e raptando minha mãe, num sublime êxtase, fê-la ver e contemplar a divindade com todas as perfeições, regendo-a com seu poder, a fim de que a sua alma não se tornasse gloriosa e beata e fosse em seguida capaz de retornar ao uso dos próprios sentidos. Esta visão beatífica foi de um modo admirável e nela permaneceu a alma de minha mãe, cumulada de maior graça e perfeição. Disse ainda meu pai que ela pedisse o que desejasse por ter me obrigado a mim, seu dileto e único filho. Humilhando-se a mãe com mais profunda humildade, respondeu que tudo o que nela havia era dom dele. Por isso, não lhe era devida recompensa alguma. Mas visto que a liberalidade divina se mostrava tão generosa e pródiga para com ela em suas graças, desejava tanta graça e virtude que pudesse imitar perfeitamente o Verbo humanado, seu filho, e sofresse em sua pessoa todos os padecimentos que seu filho teria de sofrer pela salvação do gênero humano, e que lhe desse virtude e constância para resistir à fortaleza a todos os golpes da espada, que sabia dever transpassar-lhe a alma e o coração. Tudo isso aprouve a dileta mãe, e com humilde afeto agradeceu de novo ao Pai Eterno a graça tão grande que lhe considera ao dignar-se elegê-la para a mãe de seu filho unigênito. Agradeceu-lhe por tê-la favorecido, dando-lhe a graça de abrigá-lo em seu seio por 9 meses, e por todas as graças a ela conferidas durante esse tempo. Ofereceu-se de novo e entregou-se inteiramente a ele, declarando querer em tudo cumprir o divino beneplácito. Pediu-lhe a graça de criar seu filho, seu querido filho, com toda a perfeição exigida pelo dever, isto é, de não ocasionar-lhe jamais, ao criá-lo, mínimo desgosto ou sofrimento. Em tudo isso, atendeu-a ao Pai, o Pai. Sonho misterioso de José. Ao mesmo tempo em que minha mãe estava nesse admirável êxtase, José foi ainda surpreendido por um sonho misterioso, quase uma elevação da mente a Deus, contemplando os divinos mistérios e máxime aquele da encarnação. Pedira isto ainda ao meu pai para remunerá-lo de todas as fadigas por causa do sustento de minha mãe, e em consequência também do meu, e sobretudo as angústias sofridas nas dúvidas pela gravidez de Maria, sua esposa puríssima, e as incomodidades da viagem. A pena ao ver-se de todos rejeitado e forçado a refugiar-se naquela vil cabana. Meu pai remunerou o santo homem, conferindo à sua alma uma nova graça e dons celestes. Nascimento de Jesus. Enquanto minha mãe estava fluindo da divindade e José das divinas doçuras e consolações celestes, vim à luz e nasci de modo admirável, deixando minha mãe virgem puríssima e enriquecida de graça. Tendo saído do útero virginal antes que minha dileta mãe e José voltassem a si,
Adorei meu pai com genuflexão profunda e de novo lhe agradeci e ofereci-me a ele inteiramente. Depois, estendido no chão, comecei a chorar. Ao penetrar minha voz no coração de Maria, recobrou-se do sublime êxtase e, tendo recebido a bênção paterna, voltou a si e genuflexa adorou-me. José, seu esposo, fez o mesmo. A mente humana não é capaz de compreender tão grande alegria que experimentaram no coração e na alma, especialmente a alegria de minha querida mãe, que esperava com desejo tão grande meu nascimento no mundo. Quantos atos de adoração, de homenagem, de oferta, de submissão fez ela, e com que espírito, amor e cordialidade. E eu tudo recebi e ofereci ao meu pai. Fitava-a com os olhos corporais, mas muito mais a amava com o coração e me comprazia nela. Expiação e lágrimas. Encontrando-me, esposa caríssima, estendido na terra, humilhado, aniquilado, de todos abandonado e privado de todo o socorro humano, senti grande aflição, chorava por ternura, ao ver-me em tanta miséria e pobreza. Gélido de frio, pois sentia-o muito sensivelmente, tanto mais nessa idade. Tudo isso oferecia ao Pai com lágrimas, em satisfação dos pecados e de todo o gênero humano, e em particular de todas as delicadezas com as quais meus irmãos tratam o próprio corpo, não podendo suportar incomodidade alguma ou penúria, não só do necessário, mas ainda do supérfluo. Adorado o Pai Eterno, depois de sair do útero virginal, ofereci-lhe as adorações que lhe são tão gratas. Também por parte de meus irmãos, especialmente dos recém-nascidos, incapazes de adorá-lo por estarem privados do uso da razão. Agradeci-lhe da parte de todos, visto que nesta idade não são capazes de fazê-lo. Meu pai aceitou tudo com agrado, por parte de todos foi adorado. Recebeu agradecimento, foi honrado de tal sorte, que se eles morressem antes de chegar ao uso da razão, ou mesmo no primeiro instante de nascidos, ou tendo atingido a idade em que podem amar, louvar, adorar e agradecer a Deus, e não o fazem por negligência ou malícia, não obstante, meu Pai continua sendo glorificado pelos atos que fez por eles, sem executar sequer um. E aquela glória que eu lhe prestei no primeiro instante de meu nascimento por todos, embora posteriormente se rebelem contra ele, não poderia mais ser-lhe roubada. Encontrando-me, pois, deitado no chão em tanta miséria, comecei, esposa caríssima, a chorar inconsolável todos os pecados de meus irmãos, que já via desonrarem e desgostarem ao meu pai, e via que sobre mim deviam descarregar-se todos os flagelos para aplicar a cólera e a ira paternais, juntamente excitadas pela malícia dos homens. Dizia ao pai: Pai muito amado, eis meu corpo, que veio ao mundo para prestar à justiça divina todas as satisfações que quiser de mim. Portanto, descarregai sobre mim os flagelos de vosso furor contra os pecadores. Estou pronto a dar todas as satisfações que vossa justiça reclamar de mim. Portanto, que os pecadores se convertam e vivam, morra entre sofrimentos, contanto que eles se tornem dignos de viver eternamente convosco no reino que vim agora conquistar-lhes. Atendei, ó Pai, estes meus pedidos e estas ofertas com rescritos de graça. Fazei que todas as criaturas de boa vontade se convertam para vós e glorifiquem eternamente a vossa misericórdia. Meu divino Pai comprazia-se muito nestas minhas ofertas e aceitava-as com grande prazer, prometendo-me quanto lhe pedia. Jesus nos braços de Maria. Deitado ainda assim por terra, falei ao coração de minha querida mãe, dizendo-lhe: Mãe caríssima, levantai da terra e recebei em vossos braços o unigênito Filho de Deus e fruto bendito de vosso ventre. Olhai-me e guardai-me como penhor do amor de um Deus para com o homem. Segurai-me como aras da redenção humana. O frio cruel do sofro
que sofro, vença o receio de tocar-me, proveniente de vossa humildade. Supere o vosso amor materno e reverência a submissão devidas a um Deus humanado. Apertai-me ao vosso seio e subministrai-me o primeiro calor, aquele fogo que arde em vosso peito, que foi criado por meu Pai, antes do fogo material, e o que há de ser o primeiro a esquentar-me. Cobri-me com aqueles pobres panos que vosso amor soube ajustar para o meu serviço, e segurai-me em vossos braços, porque estou impaciente por estar separado de vós. Por essas palavras interiores, como a dileta mãe se inflamou em desejos de receber-me em seus braços, e quanto amor elas lhe causaram, até que, arrebatada por um e outro, venceu o temor e a reverência para comigo, seu Deus, tomou-me nos braços e apertou-me ao peito como filho, melhor que aqueceu como filho. Melhor me aqueceu o fogo participado do amor divino do que o calor natural. Com que amor e júbilo de coração minha querida mãe me recebeu. Nos castos braços, pode-se deduzir do grande amor que dedicava a mim, seu filho, da luz superior pela qual me reconhecia como seu verdadeiro Deus e do desejo veemente de lhe ardia o peito de abraçar-me como seu esposo. Então me disse, de modo mais digno e excelente, as palavras da esposa sagrada: encontrei aquele que minha alma ama. Segurei-o e não o largarei. Não quer dizer que me havia perdido, mas que, oculto em suas entranhas, não havia podido o seu bel prazer contemplar-me e abraçar-me. Ó esposa caríssima, quantas e quantas finezas o amor materno inventou para comigo, seu querido e amado filho. Eu correspondi ainda com meu afeto à dileta mãe, se bem que não lhe tirei quase nunca aquela reserva que imprimia em seu espírito de olhar-me como seu Deus, e essa servia-lhe de ajuda, a fim de que não exalasse a alma entre tantas doçuras e consolações. Enquanto admirava em mim afabilidade, amor e condescendência incomparáveis que a arrebatavam e a faziam enlouquecer de amor, mas contemplava ao mesmo tempo a gravidade, a majestade e a reserva própria de um Deus. Essa despertava-lhe reverência e temor e moderava o amor para que este não a privasse da vida, como teria sucedido sem tal moderação. Ofereci, pois, ao Pai todos os atos e afetos de minha dileta mãe para comigo e os meus para com ela, os quais, sendo de duas pessoas a ele tão caras e agradáveis, muito lhe apraziam, dizia-lhe: recebi, amado Pai, estes mútuos afetos e obséquios que trocamos entre nós para a vossa honra e glória. Em lugar da ingratidão e faltas de amor de meus irmãos, tem para convosco, especialmente aquelas que com tanto desgosto vosso, Pai amoroso, os filhos têm os pais e os pais aos filhos, chegando até mesmo a se odiarem e demonstrarem ódio uns aos outros em vez de amor. Tudo o Pai aceitava com agrado. Lágrimas de Jesus e de Maria. Deveis saber, esposa caríssima, que eu conhecia muito bem quais os atos e as ofertas que seriam do agrado de meu pai, e que desejava ardentemente de mim, e eu, em tudo, o comprazia, de modo que ficava plenamente satisfeito e contente. E por esta complacência que de mim recebia, dignava-se ainda comprazer-me e condescender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol dos meus irmãos, porque o que lhe dizia e fazia, tudo fazia em favor deles, com ânsia e veemente desejo de vê-los todos salvos, e para que todos tivessem parte em meus méritos e na redenção, por aqueles que deviam disto ficar privados, os quais via bem distintamente, experimentava grande pena e oferecia esta pena ao meu Pai, em troca da obstinação em que vivem esses míseros cegos.
sem a luz da fé e, por isso, excluídos da redenção e privados, efetivamente, de meus méritos. Oh, quanto me afligia ver tantas almas que eu amava e as quais desejava todo o bem, por serem obras de meu Pai. Tinha vindo ao mundo para salvá-los, e por culpa delas mesmas, de nada lhes serviriam a redenção e tantos méritos. Era meu anelo que todas as almas eleitas se unissem a mim para chorar, e este anelo penetrava no coração de minha mãe querida, e ela também se desfazia em pranto. Agradava-me sobremaneira vê-la tão unida a mim, a chorar tão grande perda. Oferecia estas lágrimas e esta dor ao meu Pai, e pedia-lhe desses sentimentos semelhantes às almas escolhidas, especialmente aquelas que podiam fazer algum bem às almas cegas e desventuradas, a fim de ajudá-las a comunicar-lhes o conhecimento do verdadeiro Deus e chamá-las assim à luz da verdadeira fé, e fazê-las partícipes da redenção. Não fosse inútil para elas a redenção que eu obtivera tão copiosa por falta de quem lhes ensinasse a verdadeira fé. O primeiro beijo de Maria e Jesus. Estando, pois, nos braços de minha dileta mãe e percebendo o desejo de seu coração de dar-me a mim, seu filho amado, um casto beijo e também recebê-lo de mim, desejava-o muito mais do que a figura da esposa sagrada que dizia ao amado de seu coração: Ah, beija-me com os beijos de tua boca. Com muito mais ardor ansiava eu por comprazê-la e por ter ainda o prazer que podia receber de uma criatura tão pura e inocente, e por mim tão amada e tão amante. Dei-lhe essa satisfação com a plenitude de consolação que podia receber uma criatura tão digna, convidando-a primeiro a aproximar seus castos lábios de meu rosto, a fim de dar-me e receber de mim o beijo sagrado. Fiz penetrar este convite amorosamente em seu coração, e como já compreendia minha voz interior, atendeu logo ao amoroso convite, beijou-me a seu gosto, e foi correspondida com tanto amor, que, enchendo-a de nova graça, fê-la saborear a doçura do casto beijo. Também eu senti grande deleite em recebê-lo dela, e este primeiro beijo dado à minha querida mãe ofereci ao meu pai, com aquele que dela recebi, e com todos esses deleites de espírito que fiz sua alma saborear e que minha humanidade sentiu, rogando-lhe se dignasse fazer com que as almas inocentes que, desejosas de provarem sua suavidade, lhe pedissem intensamente, experimentassem a miúde as doçuras divinas, e fosse ele o primeiro a convidá-las, quando elas o desejassem. De fato, mostrou-se pronto a fazê-lo, dizendo pela boca do profeta real: Provai e vede como o Senhor é bom. A meu pai muito agradou esta oferta e súplica condescendeu benignamente a tudo que lhe pedira, de modo que as almas amantes podem ter o desejo de experimentar a doçura e a suavidade de Deus, porque serão satisfeitos, como de fato o experimenta com quem o deseja. Mútua privação. Não se deve julgar, caríssima esposa, que ao experimentarmos tanto, eu como minha querida mãe, tamanho gosto, suavidade e agrado neste ato amoroso, e nos beijarmos com recíproco afeto, eu admitisse com frequência este gosto, antes para privar-me de tudo quanto podia causar-me consolação. Abstive-me justamente do que mais me consolava. Raríssimas vezes houve entre nós tais atos de mútuo amor. Via o ardente desejo de minha dileta mãe, que excitava em mim um desejo mais veemente, não só de comprazê-la, mas de experimentar também a doçura de seus castos beijos. Tal desejo tão ardente a tinha mortificado e privado daquilo que anelava. Embora fosse perfeito e santo, oferecia a privação, causa de grande pena, visto ser, enquanto Deus, inclinado a comprazer e consolar as minhas criaturas, e enquanto homem, inclinado a receber consolação das mesmas,
Oferecia, como disse, a privação ao meu pai, com desconto das das muitas e graves ofensas que este respeito ele recebia das criaturas. E quando trocava com a minha dileta mãe este ato de recíproco amor, sempre fazia penetrar-lhe no coração o beijo de Judas traidor e os muitos golpes e desprezos que eu devia receber em meu rosto divino. Fazia-o para moderar a doçura e consolação que em tal ação, experimentávamos. Ela pensando nos desprezos de que eu seria alvo, eu na ingratidão daqueles que me haveriam de menosprezar. Assim o deleite era acompanhado sempre da amargura dos futuros sofrimentos. Envolto em panos. Depois que minha querida mãe me segurou durante algum tempo nos braços, já sabia que devia, conforme se faz às outras crianças, envolver-me nos pobres panos preparados por esta ocasião. Para minha dileta mãe, fê-lo com muita graça, amor e consolação. Tal consolação, no entanto, não era isenta de amargura, porque ele dizia ao mesmo tempo ao coração: envolvei, minha mãe, vosso filho nestes pobres panos, mas sabei que outros liames estão preparados para mim, pois virá o tempo em que serei ligado com cordas e cadeias sem piedade. Oh, que tormento causaram estas palavras ao coração inocente e amante de minha mãe querida. Vendo-me, pois, assim, envolto e apertado entre os panos, experimentei a pena que sentiria um homem adulto e de juízo maduro. Oferecia o sofrimento ao meu pai, dizendo-lhe: Eis, ó pai, vosso amado filho, envolto em faixas. Eis-me ligado e privado inteiramente de movimento. Rogo-vos que vos digneis, em virtude desta minha aflição, desatar os vínculos dos pecados das almas incautas, que com tanta facilidade se deixam prender, e depois não encontram meios de dissolver os vínculos da iniquidade, e querem, mas não podem por si mesmas, livrar-se. Portanto, Pai amantíssimo, dai-lhes muita graça e força para poderem se libertar. Meu pai prometeu-me tudo e, de fato, vai efetuando isto todos os dias, enquanto muitas almas se acham amaranhadas em duros vínculos de pecado, quase sem o perceberem. São, porém, almas destituídas de malícia plena, antes incautamente constrangidas por alguma consideração ou necessidade aparente. Encontram-se envolvidas em culpa, mas desejam, com vontade decidida, livrar-se dos horríveis vínculos. Meu pai não deixa de ajudá-las, de modo particular, e muitas, em virtude desta minha oração, ficam inteiramente livres. Nos braços de José. Envolto naqueles pobres panos, devia ser colocado de novo na manjedoura dos animais. Antes, porém, de fazê-lo, minha dileta mãe, inspirada por mim, entregou-me aos braços de seu esposo José. Podeis imaginar quanta consolação não experimentou ele em sua alma, ao considerardes que tinha a certeza de que sou o verdadeiro Filho de Deus e de sua puríssima esposa Maria. Enchi esta alma feliz de tanto gândio e de tal doçura, que quase caiu em êxtase de amor e, e prorrompendo em lágrimas de júbilo, parecia-lhe estar num paraíso de delícias. Não obstante tantas delícias experimentou, também suas amarguras, enquanto olhava para essa pobreza em que eu aceitava estar, sem que ele pudesse me socorrer como desejava. Alegrei-me também eu, esposa caríssima, ao ver que essa alma santa, inundada de tais delícias paradisíacas, tendo em seus braços o seu Deus, não obstante, afligia-me ver-lhe o sofrimento de não poder me socorrer como seria conveniente. Oferecia esta consolação e esta pena ao meu pai, pedindo-lhe se dignasse consolar todas as almas inocentes, fazendo com que possam me
prelibar por meio da infusão da graça divina, especialmente aqueles que se afligem com o pensamento de meus sofrimentos. Meu pai atendia-me em tudo e afetivamente realizava-o, fazendo bem a miúde às almas inocentes experimentarem a doçura de minha presença e da divina graça. Pedido ao Pai enquanto homem. Mas vós, esposa caríssima, ficais muito admirada de ouvir que eu, sendo Deus igual ao Pai, lhe pedia todas as coisas nesta obra explicadas, uma vez que posso, como Deus, decidir e repartir por mim mesmo todas essas graças e favores a criaturas. Conheceis, caríssima, a grande verdade do que eu, verdadeiro Deus, igual ao Pai, sou uma coisa com o Pai, conforme afirmei aos meus discípulos. Eu e o Pai somos um só. João 10:30. Mas deveis saber que, tendo-me encarnado e estando assim unido à natureza humana, sou segundo esta natureza menor do que ele. Tinha vindo ao mundo para fazer sua vontade e ser-lhe em tudo submisso. Então, filho submisso e obediente, dirigia-lhe todos os pedidos e rogava-lhe concedesse aos meus irmãos todas as graças e favores que já vos contei e ainda contarei. Ao ouvir isto, não vos admireis mais. Antes confundi-vos e procurai imitar-me na sujeição às criaturas iguais a vós, porque vivi na terra sempre submisso ao Pai, se bem que fosse Deus como ele. Também não fui submisso só ao Pai, mas ouvireis nesta obra a quem estive submisso e a que ponto chegou vosso Deus por amor ao homem, que ingrato e rebelde recusa as mais das vezes sujeitar-se ao seu próprio Criador, resistindo à sua vontade. Jesus na manjedoura. Destinado, como já vos disse, a fazer numa manjedoura de animais, sobre um pouco de feno, minha querida mãe tomou-me novamente e com as próprias mãos, em companhia de José, colocou-me no presépio e, adorando-me, juntos se puseram genuflexos a contemplar o divino mistério. Jazia eu entre dois animais que procuravam esquentar-me com o seu hálito e com este humilde ato me reconheciam como seu criador, como se fossem dotados do uso da razão. Estavam bem atentos e admirados, parecendo compadecer-se de minha pobreza. Enquanto me encontrava deitado naquela vil manjedoura, quanto, ó esposa minha, agi eu em favor de meus irmãos junto ao Pai. Sentia em alto grau como o homem era aquela pobreza e humilhação. Via que nascera num estábulo. Além disso, repousava num lugar tão humilde, tendo por mimo um pouco de feno, que por sorte aí se achava, sobejo de animais. Via, esposa minha, os dois animais diante de mim, as duas personagens presentes ao meu nascimento. Grande coisa, esposa minha, quem jamais haveria pensado que vosso Deus se humilhasse tanto até chegar a ficar numa manjedoura em companhia de animais e ter necessidade de seu hálito para se esquentar? No entanto, foi assim. Houve, sem dúvida, primeiro cantos e sinfonias dos anjos, mas eles foram enviados por meu Pai a fim de que me honrassem como seu rei, porém que me deu o mundo pelo qual nasci na terra, um estábulo e uma manjedoura para repouso. Este foi meu primeiro presente por ocasião de minha vida à terra. Ouvireis depois o que me deu na partida, o que fiz no fim de minha vida. Estando, pois, colocado assim no feno, em ato de repouso, sofri em minha humanidade. Em primeiro lugar, ofereci ao meu Pai o sofrimento em desconto de tantas suavidades e delicadezas que as criaturas procuram ter em seu repouso, chegando esta suavidade até enganar mesmo as pessoas mais perfeitas, com a escusa de serem obrigadas a conservar a saúde,
quando, ao invés de sem o perceber, satisfazem o amor próprio. Pedi-lhe se dignasse dar graças, forças e virtudes a todos os que nisso soubessem se mortificar, imitando-me, privando-se das delicadezas das quais ainda ordenadamente podiam usar. O pai se mostrou pronto a assistir a todos e a ajudá-los com sua graça, como efetivamente o fez e está fazendo. E quantos, esposa caríssima, empregaram e empregam o duro pavimento ou um pouco de sarmentos para o seu repouso, e, no entanto, têm resistência, com tanta generosidade e espírito que parece encontrarem nisto suas delícias. Tudo é fruto de minhas súplicas, visto que sem a graça e assistência particulares não poderiam aguentar. Vendo-me assim entre dois animais, pedi ao Pai que, em virtude desta humilhação, se dignasse ter piedade e compaixão das almas indignas que, por seus vícios, se tornam semelhantes aos animais. Disse-lhes luz e graça, para poderem conhecer o estado miserável em que vivem. E assim como eu não desdenhava estar entre os animais, entre dois animais, assim que ele não desdenhasse ficar entre as almas infelizes com suas luzes e divinas inspirações. O Pai prometeu fazê-lo, como deveras o fez, mas as almas incipientes e animais resistem à graça divina. Não dão ouvido às divinas inspirações e, com a sua incipiência e seu desatino, encobrem e rejeitam as luzes que o Pai das Misericórdias com tanto amor lhe distribuiu. Afligia minha esposa caríssima grande pena por essas almas infelizes. Chorava amargamente sua dureza e cegueira. Oferecia ao Pai minhas lágrimas, a fim de que a divina justiça se desse por satisfeita por todas as ofensas recebidas da parte dos homens e animais, de modo tal que, se quisessem retornar ao estado de pessoas racionais, desde já a justiça divina se considerasse satisfeita em relação à satisfação que elas mesmas deveriam dar, por sofrer eu através daquilo em que elas se tornaram culpadas. Deitado assim por algum tempo, e terminados os deveres para com meu pai, contemplava um por um, distintamente, todos os que me imitaram e semelhantes sofrimentos. Com quanto amor os contemplava, à vista do sofrimento deles, aliviava um pouco o meu sofrer, porque me consolava ver que haveria quem me amasse e por meio do amor me imitasse. No entanto, esta consolação foi depressa amargurada ao ver tantos e tantas que não só não me imitariam, mas que, ao contrário, procurariam todas as delicadezas, todas as suavidades, mesmo nos próprios lugares onde se faz profissão de pobreza e de virtude, e muitas vezes com tantas ofensas a Deus e a pobreza professada. Visita dos pastores. Estava deitado desta maneira. Meu coração desejava a visita dos pastores para poder se deliciar com aquelas almas simples. E antes que estes se apressassem para a caverna onde eu estava, supliquei ao meu pai se dignasse conceder muita luz às suas almas simples, a fim de que pudessem conhecer o mistério divino e crer em mim, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Efetivamente, meu pai o fez. E porque aquelas almas eram bem dispostas, a graça divina causou grande impressão aos pastores. Afervorados vieram adorar-me, dando-me os seus corações. Tendo chegado à caverna, ficaram repletos da nova graça e júbilo de coração, de modo que apenas me viram, prostraram-se por terra e com lágrimas de alegria adoraram-me e reconheceram-me pelo verdadeiro Messias que lhes fora prometido. Mas, sendo simples, não compreendiam o mistério da minha pobreza e humilhação. O contentamento que experimentei nestas primeiras visitas foi grande. Diletíssima esposa. Embora fossem pessoas humildes, contudo senti muita consolação e justamente me deleitavam estas almas retas e simples, nas quais muito me comprazia. Esta consolação, porém, foi assaz amargurada
ao ver alguns desses incrédulos e infiéis que não só não acreditaram no que os outros lhe diziam, mas nem sequer quiseram aproximar-se da caverna, persistindo em sua dureza e obstinação. Esta dureza e infelicidade causaram-me tanta aflição que não podia deixar de derramar lágrimas ao ver os mesmos, favorecidos e convidados pelo anjo, se mostrarem tão obstinados, quando o exemplo de seus companheiros devia estimulá-los e prontificarem-se a adorar-me. A graça que meu Pai deu aos outros, concedeu-a também a estes, mas neles não produziu efeito, por serem almas pecadoras e não simples e retas, como aquelas que acreditaram no convite e tiveram a sorte de reconhecer-me e adorar-me. Ofereci, esposa caríssima, a meu Pai a pena que sofri vendo essas almas tão duras e obstinadas que desprezavam os convites do anjo, juntamente com a graça, e rogai-lhe se dignasse perdoar-lhes tamanha falta de dureza. Pedi-lhe ainda recebesse muitas lágrimas e desconto das ofensas e injúrias recebidas das almas ingratas que tanto resistem a seus chamados e doces convites. Quanto mais graça ele lhes concede, tanto mais abusam delas e tornam-se indignas por sua clareza, por sua dureza. Tendo chegado aqueles simples pastores à minha presença, enquanto me contemplavam com espanto e maravilhados, eu os olhava com amor, enchendo-lhe as almas de consolação. Pedi ao meu Pai se dignasse consolar todas as almas que, dando fé aos seus convites, aderissem ao meu serviço e correspondessem à graça. Jesus, bom pastor. Roguei-lhe ainda que assim que quisera fossem dos pastores as primeiras visitas recebidas por ocasião de meu nascimento, assim lhes agradasse dar-me o nome de bom pastor, como chefe de todos os pastores, e o mais perfeito e santo fosse por eles adorado e seguido, e todas as criaturas se tornassem ovelhinhas a mim confiadas. Ofereci-me para preencher o ofício de verdadeiro e bom pastor dessas ovelhinhas, errantes e extraviadas, sem poupar fadigas e incomodidades, dando mesmo minha vida para salvá-las, fazendo quanto podia para conduzi-las todas ao meu redil, convidando-as, acariciando-as, procurando-as, chamando-as e libertando-as das fauces do lobo infernal. Só se perdessem as que, à força, quiserem fugir de mim, entregar-se e espontaneamente ao lobo, para serem devoradas. A meu pai muito aprouve este pedido e deu-me desde então o nome e ofício de bom pastor. Comecei imediatamente a exercer tal ofício, se não em obras, por me achar em idade inteiramente inábil, ao menos pelas orações e as súplicas, pedindo ao meu pai se dignasse por meio de seus convites e da graça reconduzir ao meu redil as ovelhas errantes. De fato, muitas ocorreram, somente ficaram sem atenderem ao convite e ao chamado, aquelas que, empedernidas e enredadas na culpa, não corresponderam à divina graça. Pedi ao Pai naquele instante se dignasse dar muita graça e virtude às criaturas, por ele destinadas a serem na igreja pastores e diretores de almas, a eles confiadas a fim de exercerem o ofício com a caridade da retidão que eu lhes ensinaria, tomando conta das ovelhinhas e seu cuidado, sem poupar fadigas nem privações, para apacentá-las e guardá-las no redil, pois sou o chefe de todos os pastores. E se necessário dessem até a vida para conservar a grei a eles entregue. O Pai prometeu-me tudo e já está realizando. Efetivamente, jamais deixa de dar graça e ajuda a todos os que exercem tal ofício. Somente aqueles que entram no meu redil como mercenários não concede a graça, porque não visam o fim de pastorear e guardar minha grei, mas impelem-nos a soberba, a vaidade e a ambição. Por isso tornam-se indignos do auxílio divino.
arruinam o redil que com tantos artifícios por si mesmos quiseram agarrar para guardar. Conquanto eu, esposa caríssima, fosse a eterno, já inteiramente ciente de tudo pela divindade que em mim havia, por estar o Verbo eterno unido à minha humanidade, não obstante, tornar-se-me todos presentes e causaram-me pena incrível. Ao invés, antes que o Verbo estivesse unido à natureza humana, eu não era capaz de penas, e embora enquanto Deus tudo soubesse, não podia ter desgosto por ser Deus inteiramente incapaz de qualquer pena e dor. Vi naquele instante, como vos disse, todos os pastores que deviam ter a vigilância sobre minha grei. Vi os bons e os maus. Vi, esposa caríssima, todos os mercenários, que não sendo pastores, mas lobos, rapaces, não guardariam, mas dispensariam e maltratariam a grei. Oh, que aflição sofria o meu coração, ao ver dispersas e maltratadas as ovelhas que eu, com tanta fadiga, viera procurar e que, mediante minha morte, conduziria ao redil. Ofereci essa aflição e a dor ao Pai. Roguei-lhe que, em virtude dessa pena, tão intensamente sofrida, se dignasse impedir a entrada de tais pessoas no redil, e que, se alguma vez permitisse que entrassem, em castigo das ovelhas que, dissolutas em demasia, se afastassem para longe do caminho reto, em busca de pastos venenosos. Ao menos fosse de seu agrado dar força às ovelhas de sofrerem tal castigo em paga de seus erros, e ao pastor a luz e a graça de se emendar. E se este não usasse a graça, livrasse o rebanho de tal lobo, de modo que contribuísse para a sua maior glória e a salvação da grei. Pedi-lhe ainda concedesse sempre nova graça e nova luz aos pastores, que bons e verdadeiros governassem a grei, me imitassem e seguissem conforme concedeu aos pastores que foram à gruta, ao entrarem e demorarem nela, ficarem repletos de nova graça e de dons celestes. Pede o leite. Após a partida dos primeiros pastores da gruta para retornarem à guarda dos rebanhos, fiquei no presépio com minha dileta mãe e José, seu esposo. Comecei a sentir a necessidade de tomar o alimento de que, como o homem precisava para crescer. Sentia, esposa caríssima, esta necessidade e sofria. Minha querida mãe não ousava, por humildade, oferecer-me o leite e esperava a ordem referente ao tempo em que eu queria ser amamentado. Além do frio, por causa da rígida estação, quis sofrer também isto, depois de meu nascimento, isto é, a fome. E, estando pronto o alimento, privei-me dele por algum tempo para sentir esta necessidade. Ofereci este sofrimento ao meu pai e rogava que, em virtude desse sofrimento, desse muita graça a quem se abstivesse de alimento, jejuando por amor de mim e para imitar-me especialmente as almas inocentes, as quais, desde os mais tenros anos, se encaminham para a virtude, a fim de poderem praticar a imitação de mim com grande proveito. Tão santo exercício necessário à aquisição de outras virtudes. Estando, pois, assim faminto e necessitado de alimento, falei ao coração de minha dileta mãe, a fim de que me desse o leite, fazendo sentir também a ela a necessidade de tomar algum alimento. Dei-lhe ainda a compreender como sempre que tivesse a necessidade de alimento, far-lhe-ia ter a mesma sensação, conforme entendera naquela hora, a fim de estar ciente de minha necessidade e da hora da qual devia dar-me seu leite virginal, embora, as mais das vezes, querendo sofrer a falta de alimento, só lhe faria sentir a necessidade depois de ter sofrido muito. Doutro modo, seu coração teria sofrido demais, visto que seu amor materno não comportava ver-me sofrer tanto nessa tenra idade. Sua dor teria sido grande demais ao ver-me sofrer, e tendo pronto o alívio, não poder mudar. Muitas vezes, no entanto, fi-la experimentar esta pena.
Às vezes sentia necessidade e recusava o leite para sofrer a pena, e fazia com que ela me fizesse companhia, a fim de ser em tudo minha perfeita imitadora. Toma o leite. Ao entender, minha querida mãe, minha necessidade de ser alimentado, com toda solicitude e amor, apertou-me ao seu peito amoroso e, sentindo o seio repleto de leite miraculoso, deu-me deste alimento. Que gosto senti eu, esposa caríssima, ao tomar esse leite virginal. Minha dileta mãe soube-o bem e ao mesmo tempo ficou cheia de consolação, que eu experimentei ao alimentar-me com o leite dela. Mas esta consolação foi cheia de amargura, tanto para mim como para minha dileta mãe, porque refletindo na bebida que me daria o povo hebreu para extinguir minha grande sede na hora de espirrar, enchi-me de grande amargura e aflição por sua ingratidão e crueldade. Esta aflição penetrou no coração de minha dileta mãe, e também ela ficou magoada. Quão diferente, dizia-lhe, ó querida mãe, será a última bebida que receberei na cruz, desta que vós recebo pela primeira vez. Minha mãe aflita sentia penetrar estas palavras em seu coração e experimentava indizível pena. Oferecia o gosto e a consolação ao Pai eterno e, simultaneamente, a pena e a amargura. Pedi-lhe se dignasse fazer as almas justas experimentarem a doçura e a suavidade de seu espírito, em virtude da pena que sentia, se dignasse dar as mesmas virtudes e graça para poderem sofrer a amargura e o desgosto, os quais muitas vezes costumam preceder tal estado e experimentarem tão suave doçura. Pedi-lhe ainda recebesse a amargura e os desgostos que sentia, em desgosto da amargura que por seu lado lhe fazem sofrer as almas que ele chama a tal estado e que, por culpa e negligência, não se aproximam, nem correspondem aos seus convites e à sua graça. Sua negligência é tão grande e desgosto tanto ao meu pai, que se fosse capaz de experimentar amargura e pena, as suas seriam muito grandes. Meu pai mostrava-se em tudo satisfeito e pronto a atender todos os meus pedidos, de modo tal que se a alma quisesse vir experimentar a doçura do Espírito Divino, terá sempre poderoso auxílio para obtê-lo. Se for negligente nisto, satisfiz por sua negligência, e se quiser livrar-se do descuido e da tibieza, encontrará sempre meu Pai pronto a abraçá-lo e conceder-lhe aquela doçura e suavidade desejadas. Ação de graças. Após receber pela primeira vez o alimento do leite puríssimo de minha dileta mãe, rendi graças ao meu Pai pelo sustento que ele aprouve dar-me, de modo tão admirável e prodigioso, a saber, o leite puríssimo de uma virgem, minha mãe. Agradeci-lhe também da parte de todas as criaturas as quais, neste mesmo momento, eram alimentadas, e especialmente pelas ingratas, e depois de terem recebido o alimento dispensado pela providência, não se lembram de agradecer-lhe devidamente. Sabendo que tal ingratidão desgostaria muito ao meu pai, agradeci-lhe duplamente, pedindo-lhe que desse por satisfeito em lugar de cada uma delas, em virtude de meu agradecimento, porque de outro modo ter-se-iam tornado indignas de que a providência costumeira do pai continuasse a alimentá-las. Meu pai deu-lhe por satisfeito, por ser meu agradecimento de tão grande mérito, que satisfazia por todas as criaturas, e ainda excedia muito. Agradeci-lhe ainda em nome de todas as criaturas, que sendo da minha idade de então e portanto incapazes de render-lhes graças por estarem efetivamente privadas do uso da razão, recebem o alimento sem lhe dar as devidas graças. Embora excusáveis e dispensadas disso por sua incapacidade, não obstante meu pai foi glorificado e recebeu a ação de graças também da parte delas, porque o fiz com todo o amor e gratidão.
Deveis saber, esposa caríssima, que eu, cada vez que a querida mãe me aleitava, fazia estes atos de agradecimento por todos os meus irmãos, sem excluir nenhum. Quanto a meu pai, agradou tal ação de graças, podeis deduzi-lo das promessas que me fez, isto é, dar-se por satisfeito em relação a todos, mesmo os mais ingratos, prometendo-me jamais deixar pela providência divina de subministrar a todos o alimento necessário ao sustento, embora fossem pecadores e ingratos. Efetivamente, vedes como sua providência paterna o está realizando, sem executar os mais indignos e criminosos pecadores que se incham do mundo e seus maiores inimigos, demonstrando-se nesse particular para com todos. Pai amorosíssimo, entendei, esposa caríssima, que fiz esses atos de agradecimento não apenas após tomar o alimento, mas também em tudo o mais, como antes e depois do repouso. Ordem do dia. De manhã, antes de despontar o dia, minha humanidade, após algum repouso, tributava as devidas graças ao meu Pai. Agradecia-lhe ainda em nome de todos os meus irmãos por se ter dignado conservá-los naquela noite e livrá-los de todo o mal e da morte repentina, fazendo todos chegarem amanhã sãos e salvos de todo o mal. Depois de lhe ter dado graças por todos em geral, agradecia-lhe em particular por aqueles ingratos que, após receberem dele o benefício de sua conservação, não se recordam de tributar-lhe as devidas graças, nem sequer elevam a mente ao céu com um bom pensamento e um ato de gratidão. Depois agradeci-lhe por parte das almas justas que se conservaram em estado de graça. Ainda pedi-lhe perdão em lugar das almas culpadas que o haviam ofendido, oferecendo-me eu mesmo a morte e paixão, a fim de ser a divina justiça aplacada e receber satisfação por todas as culpas. Sentia dor por isso e chorava amargamente. Oferecia minha dor ao meu pai por essas e em desconto das culpas delas. Depois rogava-lhe se dignasse preservar a todos de qualquer mal durante este dia, sobretudo de ofendê-lo. Pedia-lhe ainda em geral, e todos em particular, pelas almas negligentes que se levantam do repouso e vão para suas ocupações e nem sequer fazem a meu pai uma súplica de que se digne conservá-las e livrá-las de todo o mal naquele dia. Meu pai punha muita complacência nesses atos e recebia-os com amor incomparável, mostrando-se sempre pronto a fazer o que eu pedia, pois não podia negar-me coisa alguma pelo amor que me dedicava e pela complacência que em mim encontrava. Fazia o mesmo à noite antes de repousar. Pedia ao meu pai se dignasse livrar a todos de qualquer mal naquela noite, e sobretudo do pecado. Agradecia-lhe por se ter dignado preservar a todos de qualquer mal durante aquele dia, em particular pelos ingratos que não o fazem, tencionando suprir pela falta de todos. Pedia-lhe perdão por todas as ofensas recebidas naquele dia. Via a todos, uma por uma, sentia intensa pena e ansiava por derramar logo o meu sangue para satisfazer a justiça divina. Uma vez que não podia derramar o sangue, derramava lágrimas que tinham muito valor e eram muito agradáveis ao meu pai. Ó, esposa caríssima, quanto me doía ver as contínuas ofensas desenfreadas feitas ao meu pai. Sentia depois grande mágoa quando o dia ia começar, pensando que naquele dia o pai seria ofendido por tais criaturas. O mesmo sucedia ao começar a noite, vendo o homem a servir das trevas, destinadas ao descanso para ofender ao pai com mais liberdade. Rogava-lhe que naquela noite se dignasse impedir, de todos os modos, aqueles que pretendiam ofendê-lo, a fim de que não o fizessem, ao menos por impotência, visto que não queriam fazê-lo voluntariamente. Depois da meia-noite, louvava, bendizia e agradecia por parte de todos, como nesta hora bem poucos o louvavam, porque a maioria está repousando, ou até ofendendo-o, eu supria por todos através deste louvor. Rogava-lhe
instantemente aplacar-se em relação a eles e pelas maiores ofensas. Dava-lhe satisfação em lugar de cada um, afligindo-me com maior ou menor intensidade, segundo a gravidade da culpa cometida. Deste modo, continuei a agir durante todo o tempo de minha vida, em cada hora e em cada momento, agindo e merecendo por meus irmãos, e vendo sua ingratidão para comigo, que tanto bem obtinha para eles, sentia dor cada vez mais aguda, ânsia de derramar o sangue. Passados alguns dias neste modo de viver, sofrendo eu a cada hora fome e frio, e mendicidade, desejava ainda a esposa minha, no meio de todos aqueles sofrimentos, derramar o sangue. Oferecia este desejo ao meu Pai eterno, rogava-lhe aprovesse receber neste interim o desejo e a ânsia que tinha de sofrer mais, para resgate daqueles que, devendo sofrer para satisfazer a divina justiça por suas culpas, fogem do sofrimento o mais possível e vão à busca de delícias, quando em verdade deveriam andar à procura de penas. Oferecia-lhe ainda meu desejo também por aqueles que, sendo inocentes, buscam sofrimentos para imitar-me. Rogava ao meu Pai, desse-lhes virtude e graça para executarem este desejo, a fim de que poderiam adquirir maior mérito junto dele e maior glória para si mesmos. O Pai aceitou tudo em tudo, me prometeu, como de fato realizou e está realizando. Efetivamente, há muitas almas inocentes que se afligem, buscam penas e fruem mais no sofrimento do que os pecadores nas delícias. O Pai concede-lhes graças particular em virtude de minha súplica e de sua promessa. Desejando eu sofrer ainda mais, apressava-me cada instante a ocasião, porque via minha dileta mãe em tanta pobreza e seu esposo José tão aflito por causa dos grandes sofrimentos meus e os de minha mãe. Sentia ainda grande pena ao ver essas duas almas inocentes tão angustiadas por minha causa. Consolava-as com a serenidade de meu rosto e com os outros atos amorosos, demonstrando-lhes o amor que lhes tinha, comunicando assim aos seus corações uma doçura do paraíso, por minha amável presença e pelos afetos para com eles. Rogava ao Pai se dignasse, em virtude de minha condescendência, consolar e acariciar todas as almas que sofriam por meu amor. Oferecia-lhe ainda a pena que experimentara por causa do sofrimento delas e pedia-lhe se dignasse, em virtude de tal aflição, dar auxílio e graça às almas que, precisando sofrer por sua mendicidade, estão em perigo e prestes a perderem a paciência necessária em tal ocasião, e assim estão a ponto de perderem o mérito de seus sofrimentos, a fim de que, sendo constantes em sofrer, tornem-se dignas de conquistar o reino dos céus. Meu pai não deixa, portanto, de realizar quanto lhe pedi, e de fato se vê muitos pobres vivem contentes na pobre e miséria, bem mais do que os ricos na abundância. E se alguém vive impaciente em sua pobreza e não quer sofrer por se encontrar na miséria, é porque não consente em se conformar à vontade de meu pai e por si mesmo quer privar-se do mérito. Não significa isto que o pai não lhes dê a graça e a virtude necessárias em tal estado e ainda mais. Visita dos pastores. Todos os dias recebia a visita dos pastores, gente simples, e enchia-lhes cada vez mais o espírito de novas graças e virtudes. Comunicava-lhes luz cada vez mais potente acerca da visão de minha humanidade adorada, por eles com fé e amor. Vendo-lhes a perseverança, não deixava de pedir ao Pai dessa tal virtude a todos os que se aproximam de mim com amor e fé. Sendo convidados a seguir-me, rogando ainda lhes desse a graça de superar todas as dificuldades e incomodidades que encontram em tal caminho, conforme fez aos pastores bondosos, que não se importavam nem com o frio, nem com as intempéries, nem com a coisa alguma que se apresentava para desviá-los de seu santo caminho. Desejo mais ardente de derramar o sangue.
Aproximava-se o 8º dia de minha vida na terra, de modo que, de acordo com o que vos disse anteriormente, crescia em mim cada vez mais o grande desejo de derramar o sangue em favor de meus irmãos. Depois de ter derramado tantas lágrimas e sofrido tanto, chegou por fim o dia tão almejado de minha circuncisão, que explicarei no capítulo seguinte. Estimula sua esposa à imitação. Advirto-vos, porém, esposa caríssima, que presteis bem atenção no que vos disse até agora, porque desejo ser por vós imitado, máxime no sofrimento e no amor para com o próximo e na conformidade à vontade do meu Pai, na humilhação e, em particular, na humildade, que é justamente minha virtude peculiar. Deveis tê-la a peito, esforçar-vos por adquiri-la, não desdenhar humilhar-vos diante de todos, vendo o vosso Deus no meio de animais, num humilde presépio, tão objeto e tão pobre por vosso amor. Observai a majestade de vosso Deus, que está numa gruta, e assim vos confundireis.